Olá, pessoal. Chegamos ao capítulo 6 do livro A Última Grande Transferência de Riqueza. Esse capítulo é intitulado A Transferência Começou. Nas últimas décadas, tem crescido o número de homens e mulheres cristãos que têm recebido poder sobrenatural de Deus para conseguir riqueza. Mais e mais cristãos estão recebendo ideias incríveis para gerar riqueza e sabedoria sobrenatural para administrar essa riqueza. Isso não é por acaso. Deus me revelou que Ele está abençoando o seu povo com um propósito: prepará-lo para os últimos dias, quando todos os outros meios de suprimento entrarão em colapso. E, havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava assentado tinha uma balança na mão, e ouvi uma voz no meio dos quatro animais que dizia: uma medida de trigo por um dinheiro, e 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifique o azeite e o vinho. Apocalipse capítulo 6, versos 5 e 6. O azeite e o vinho são a igreja, isto é, você e eu. Nós precisamos estar preparados para viver na provisão de Deus nestes tempos de fim do fim, porque quando o cavaleiro do animal preto vier, será muito mais tarde para se preparar. Quando os cristãos receberem esta característica empreendedora de Deus, os ímpios começarão a derramar riqueza para os bolsos dos justos. Eles não estarão fazendo isso conscientemente. Deus usará o Espírito Santo para implantar neles esse desejo. Por todo o mundo, os ímpios estão armazenando tesouros para si mesmos, ostentando gordas contas bancárias e ações, mas a Bíblia diz que eles têm armazenado estas coisas de tal forma que os justos possam tê-las. Se o homem ímpio amontoar prata como pó e aparelhar roupas como lodo, ele as aparelhar, mas o justo as vestirá e o inocente repartirá a prata. Jó, capítulo 27, versos 16 e 17. Você pode imaginar Bill Gates, o homem mais rico dos Estados Unidos, o segundo homem mais rico do mundo, só tem armazenado aquele dinheiro de tal forma que os justos e os inocentes possam herdá-lo? É provável e é a provisão de Deus. Imagine como o mundo reagiria se as grandes redes de televisão pertencessem aos cristãos. Nunca mais a imundície do diabo seria distribuída por meio de todos os aparelhos de televisão do mundo. Os donos da CBS, NBC, ABC, Fox, da BBC, todos poderiam ser cristãos um dia. Todas as riquezas desses conglomerados da mídia têm sido armazenado para os justos fazerem uso delas. Que tal a General Motors, Chrysler, Toyota, Honda, Mercedes-Benz, Audi, Ferrari, Jaguar, Ford? Que tal se os cristãos possuíssem as maiores fábricas de automóveis? Que tal se os cristãos se tornassem proprietários de todos os grandes mercados da mídia do nosso tempo? Aí tem aqui alguns nomes em inglês que eu não sei falar direito. Time, Gannett e outros. Você poderia imaginar a mudança na cobertura diária de nós lemos nossos jornais? Eu creio que isso pode acontecer. Você pode imaginar a diferença nos filmes se a 20th Century Fox de repente fosse de cristão? Ou os estúdios da Universal e da MGM? Nesses tempos do fim, nós começaremos a ver cristãos controlarem as riquezas que o mundo estocou para eles. Como administradora do dinheiro de Deus, a igreja deve aprender a depender de Deus para obter o poder que traga o aumento. Robert, famoso administrador financeiro, disse uma vez: a administração de dinheiro não é uma técnica quanto é uma atitude. A menos que a pessoa atinja autocontrole, ela não está mais apta a controlar seu dinheiro do que a disciplinar seus hábitos ou seu tempo.
À medida que Deus nos prospera de acordo com a sua promessa, temos que estar preparados para lidar sabiamente com a riqueza que ele nos der. Então, aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, e eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. E o Senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do meu Senhor, do teu Senhor. Mateus 25, verso 20 ao 21. Deus é um Deus de aumento, não de decréscimo ou de estagnação. Em todas as coisas, Ele nos dá, seja dinheiro ou dons espirituais. Ele espera que nós nos esforcemos para produzir um aumento. Mesmo agora, a explosão de bênçãos financeiras do tempo final para os santos já começou, mas nós temos finais. Eu profetizo que Deus começará a abençoar seus santos com o poder para conseguir riqueza, ideias para gerar riqueza, através da qual eles possam financiar a colheita de almas do tempo final. Deus não nos abençoa para sermos consumidores, atendendo aos nossos próprios deleites. Suas bênçãos nos são dadas a fim de que trabalhemos diligentemente para o seu reino. Os ímpios têm gasto literalmente bilhões de dólares a fim de ganhar gerações para Satanás, através da televisão, filmes, música secular, literatura ímpia e pornografia. Mas marque as minhas palavras: Deus está se preparando para derramar uma prosperidade do tempo final sobre o seu povo como nunca foi vista antes, de tal forma que a igreja possa começar a virar a maré da ofensiva diabólica nos meios de comunicação de massa. Essa prosperidade do tempo do fim financiará a colheita final de almas antes do retorno de nosso Senhor Jesus Cristo. Estimula e agrada ao Senhor abençoar financeiramente os seus servos. Do mesmo modo que o diabo odeia ver os cristãos prosperarem, o Senhor gosta de nos ver prósperos. Cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça, e diga continuamente: o Senhor, que ama a prosperidade do seu servo, seja engrandecido. Salmos 35, verso 27. Porque Deus sente prazer em prosperar seus servos, Ele está liberando um tremendo derramamento de inspiração sobrenatural para o seu povo. Lembre-se, os tempos finais estão aí. A vinda de Jesus tomará o mundo como um ladrão da noite, mas não a igreja. Estaremos preparados para a vinda de Jesus, e parte daquela preparação é nos tornarmos bons administradores das suas finanças. Deus nunca nos chama sem nos dar provisão. Ele nos chamou para sermos bons servos, e nestes últimos dias irá inundar seus filhos de provisão financeira. Comece a se preparar agora. Lembre-se, e o seu Senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Mateus 25, verso 21. Nós temos que nos mostrar fiéis naquelas coisas que Deus já nos confiou, antes de nos tornarmos governantes sobre muitas coisas. Deus confiou-lhes os seus recursos financeiros, não importa quão pequenos ou grandes, com um propósito: dar-lhes a chance de ser fiel e receber mais. Seja fiel com as finanças que você tem agora. Seja fiel em dar os dízimos e ofertas ao Senhor com o que você tem. E a palavra de Deus disse que Ele será fiel em lhe dar crescimento. Sua bênção está vindo. No momento em que você liberar sua oferta, espere uma colheita sobrenatural. Compartilhei com você um sonho, uma revelação e uma visitação de Deus. Agora eu lhe pergunto: você está preparado para dar um passo na direção do seu destino do tempo final? A fé é um fato, mas a fé é também um ato. Deus não me fez revelar para você este sonho, esta revelação, esta visitação por acaso. É para um propósito divino.
Semeie a maior oferta financeira que você puder para cumprir a grande comissão de Cristo. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16:15. Eu nunca fiz isso com nenhum livro que eu escrevi, mas Deus me mostrou que você deve dar um passo de fé bem agora. Enquanto a mensagem está fresca, coloque sua fé em operação e ative a promessa de Deus. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirir poder, para confirmar o seu concerto que jurou a teus pais, como se vê neste dia. Deuteronômio 8:18. Deus quer usar seu ato de fé para estabelecer seu concerto com você agora mesmo. Receba uma bênção de 100 vezes. Ao chegarmos no final deste ensino sobre impacto financeiro, deixe-me compartilhar brevemente com você uma revelação financeira incrível das Escrituras que espiritualmente irá posicionar você a dar um passo na direção do seu destino financeiro dos tempos finais, participando da última grande transferência de riqueza que Deus está derramando sobre a sua igreja. Esta nova revelação que me foi dada por Deus enquanto eu estava em meio à preparação deste livro vem da parábola que Jesus ensinou aos seus discípulos relativa ao semeador e à semente. Vamos agora para Mateus capítulo 13, do verso 3 ao 9. E falou-lhes de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda, mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Primeiramente, observe que Jesus lida com 3 fracassos aqui. Quando os pássaros vieram e comeram a semente, esse foi o fracasso número 1. Quando a planta definhou, esse foi o fracasso número 2. Quando os espinhos sufocaram a semente, foi o fracasso número 3. Nesta ilustração e nesta parábola, até então, Jesus está falando sobre semente no plano natural e de plantio. Ele está falando sobre agricultura, 3 fracassos, e então finalmente o fazendeiro acerta lançando outra vez a semente que cai em boa terra. Este é o princípio da chave para o seu impacto de vitória nas finanças. Agora preste atenção no que Jesus disse no versículo 9. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Mais tarde, nesse mesmo capítulo, quando ele e os discípulos estavam a sós, Jesus repetiu a parábola, só que dessa vez não trata mais de agricultura natural, mas sim da palavra sobrenatural de Deus. Ocorre um evento sobrenatural. A semente torna-se a semente da palavra de Deus. Escutai vós, pois a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesma. Antes é de pouca duração e é chegada a angústia e a perseguição. Por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados desse mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto e produz 100, outro 60 e outro 30. Mateus 13, do verso 18 ao 23. Novamente nós temos 3 fracassos espirituais. Quando a semente cai ao pé do caminho
e Satanás a toma, ela é perdida, fracasso número 1. Caindo em pedregais, ela é perdida, sufocada, queimada, porque não existe profundidade, fracasso número 2. A semente é plantada entre espinhos, fracassos número 3. Cada vez o fracasso é precedido pelo ouvir da palavra de Deus. Mas depois desses 3 fracassos, o semeador acerta e lança a semente em boa terra. Algo sobrenatural começa a acontecer e, de repente, realiza uma colheita a 100, a 60 e a 30. Você sabia que aquelas colheitas não são naturais? Nenhum fazendeiro plantaria uma medida de milho somente para colher uma medida de milho. Não. Ele planta uma medida de milho a fim de colher muitos acres de milho. As colheitas são sobrenaturais. Nosso destino espiritual é herdar, colher, ceifar a riqueza dos ímpios. Provérbios 13, 22. Deus dá poder à nossa semente para chegar aos níveis de uma colheita superabundante. Sua semente não rende apenas de acordo com o que você plantou. Rende de acordo com o poder que Deus coloca na semente que você plantou. A 30, a 60 e a 100. A bênção de Deus não é somente um número, é uma bênção mega abundante de um jeito que você nem mesmo consegue contar. Até poucos meses atrás, eu pensava, como muitas pessoas, que uma bênção de 100 vezes representava 100 vezes o que foi semeado. Mas Deus me mostrou claramente, bem a tempo, de colocar esta revelação para você neste livro. Que a parábola Jesus foi de 30 a 60 vezes. Mas então Jesus não fez o que era numericamente correto. 90 vezes seria o número lógico próximo do que Jesus havia citado. Ao invés disso, ele foi para uma bênção de 100 vezes, o que Deus me mostrou que era seu melhor. A palavra usada nesse texto para 100 vezes não significa realmente a multiplicação do 100 que é plantado, mas o maior retorno possível. Quando Deus lhe dá um retorno de 100 vezes, ele está literalmente lhe dando o melhor que ele tem disponível. Deus me mostrou que você não pode colocar uma fórmula matemática para calcular o melhor de Deus para você. Se você semear o melhor de Deus, não irá simplesmente colocar aquele número na calculadora e lhe dar 100 vezes o que quer que você lhe tenha dado. Ao invés disso, ele lhe dará o seu melhor, super, mega abundante bênção quando você lhe dá o seu melhor. Este é o mistério da bênção de 100 vezes. Semeie o seu melhor e colha o melhor que Deus tem. Em Romanos 12:1, Paulo diz que apresentar nossos corpos para Deus, que é o nosso melhor, é apenas culto racional. Mas quando nós cumprimos esse culto racional a Deus, ele, por sua vez, nos dá o seu melhor. E Deus, de longe, ultrapassa o nosso racional. Esteja pronto para experimentar o melhor de Deus. Quando Deus começar a derramar suas bênçãos do tempo final sobre você, através de transferências do final dos tempos, ele lhe dará o seu melhor, se você lhe tiver dado o seu melhor. Se o seu melhor for de 1000 vezes o que você deu, isso é o que ele lhe dará. Se o seu melhor for 100 mil vezes o que você deu, isso é o que ele lhe dará. Se o melhor de Deus for 1000 vezes o que você lhe deu ou mais, isso é o que Deus derramará sobre você. Quando você lhe der o melhor, espere a bênção de 100 vezes o melhor de Deus. Você está pronto para receber as bênçãos de 100 vezes? Semeie para a sua bênção. Eu estou pronto para a liberação do impacto financeiro de Deus na sua vida neste tempo do fim. Você está pronto para recebê-lo?
Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Segundo Crônicas, capítulo 20, verso 20. Deus nunca pretendeu limitar aqueles que dão o melhor para receber nada menos do que o melhor deles. Não há 30 nem 100, mas há 100 vezes. Isto é o melhor de Deus. Amigo, ouça isso e semeie a sua melhor oferta financeira quando você der esse passo de fé para agir de acordo com as revelações de Deus. Ele me mostrou que 3 coisas muito importantes vão acontecer na sua vida. Número 1, sua vida financeira nunca mais será a mesma. Número 2, todos os obstáculos, todos os grilhões financeiros serão quebrados. 3, Deus elevará o nível da sua fé para que você creia em Deus em toda a situação impossível. Dá e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando vos darão, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos serão medidos de novo. Lucas 6, 38. Acabamos aqui este vídeo. Até o próximo, no nome de Jesus.